Sim. porque todo maior empresário brasileiro que foi, dentre esse período de 2011 a atual, com certeza eles chegaram em mim, de certa forma, para fazer a parte de suporte quando eles fazem uma viagem internacional. Mas o primeiro foi nessa época aí, por volta de 2000 e... final de 2011, início de 2012. Legal. Isso é muito interessante porque, além de ser muito um prazo curto, Aham. ser um menino ainda, mas já com sede de vencer, né? Ah, De ter o meu negócio. com certeza, e naquela época, imagina eu chegar numa reunião, ele começa a falar uns termos técnicos de engenharia e transformação de produto, desenvolvimento. Eu tinha um pouco desse background, mas é muita informação, é muita coisas que vinha, palavras, por exemplo, como é que faz a rotação desse produto em 360 e qual que é a parte mecânica e eu tenho que explicar isso em mandarim. Tipo Tá. assim, eu tinha que pegar meu celular, dar uma olhada e não tinha chat GPT naquela época, não Sim. tinha nada, então era o tradutor, eu escrevia com caractere assim, falava, daí fazia tradução, né? Claro que com o tempo, cara, isso vai melhorando, Com tipo, é certeza. prática, né? Então depois de fazer 100, 200, 300, 400 reuniões, tu já consegue estar se comunicando num nível muito melhor. Pô, que louco. É bem massa. Muito legal, porque pô, já fazem 15 anos, Aham. praticamente 16 aí, Sim, tá sim, sim. chegando, e só tem crescido, né? Com certeza, cara. Acho que os números mostram, então, desde que eu vim mostrando toda a parte de criação, conteúdo no YouTube, tudo, eu mostrava muito a minha rotina do diário, assim, atendendo Sim, os clientes. Não, cara, venho crescendo bastante e graças a Deus, né? Mas, o que eu sempre falo, não adianta caminho curto, né? sim. Então, você, cara, leva tempo. Então, tipo, pra tudo na vida, você quer começar, como eu falei, é o exemplo, quer correr uma maratona. Pô, você tem que começar a pegar uma planilha, primeiro quilômetro, segundo quilômetro, terceiro quilômetro, você não vai conseguir completar 41 quilômetros no primeiro dia. Sim. E a linguagem, ou tudo, o trabalho, e é isso, o conhecimento você vai adquirindo durante um período. Legal, É, legal. Hoje você tem uma equipe dentro da China com você ou não? Lá tem, você tem. domina. É? Não, hoje eu tenho uma equipe completa na China, que a gente atende todos os empresários no Brasil, então hoje eu não consigo mais, por questões da demanda e aumento de volume de trabalho, Aham. então a gente tem uma equipe hoje que são só de chineses que fazem toda a parte de suporte para os clientes do Brasil, e a gente também tem uma equipe hoje em Tubarão, Santa Catarina, que faz toda a parte de suporte para o Brasil, né? Aham. Então É. hoje a sua matriz é em Santa Catarina, no Sim, Brasil. sim, Tubarão, então a gente tem lá tem um Aham. escritório com vários funcionários trabalhando, então Tá, legal. hoje a demanda é muito grande, então os clientes chegam através da plataforma de contato, entram em contato com o time de Tubarão e eles cuidam e dão todo acesso. E cada vez mais eu estou tentando, é difícil, é impossível, chega num certo nível de crescimento numa empresa Sim, que você tem que fazer mais a parte operacional, né? Então, claro que eu legal. continuo atendendo os meus clientes, quando eles vão comigo para a China, eu recebo todos eles, e isso Legal. com certeza. Aham. Então, mas a parte operacional, a gente tem dois times bem completos que faz Aham. toda a parte de operação. É porque, querendo ou não, acho que pela notoriedade que você ganhou, as pessoas Hum. também querem estar com você na China, Com né? certeza. Por exemplo, um caso interessante. Ontem eu estava em São Paulo, num restaurante, e tava, tipo, a gente tava ali, tipo, um restaurante bem legal em São Paulo, e uma pessoa se aproximou de mim. E aí eu falei, pô, São Paulo, primeira vez aqui. Ele falou, Aham. cara, eu acompanho teu conteúdo, desculpa e tal, acho Aham. muito massa. Fico chateado com as pessoas que te criticam e com as pessoas que falam bem, mas tem muita gente que critica, né? Porque às vezes não tem o conhecimento de China e acaba olhando Sim. ali e fala, pô, será que esse cara tá falando É os aqui e tal? entendedores de É os entendedores de internet. internet, ele tem os haters ali. E ele criticou Aham. isso, ele falou, Legal. cara, ele falou, eu fico chateado com essas pessoas que vêm criticar algum conteúdo que está tentando passar uma informação verdadeira. E ele falou, eu sou dono do restaurante aqui, se quiser qualquer coisa, tá na casa aqui. Tipo, achei legal esse reconhecimento, porque Legal. como eu não tô no Brasil, eu não moro aqui há muito tempo, eu tá em São Paulo, cara, numa cidade gigantesca, alguém reconhecer, para mim foi uma gratificação bem interessante, Legal. assim. Legal. Na China, hoje, se eu for em Feira de Cantão, se eu for em todos os locais, cara, com certeza, isso pra mim é normal, assim, eu tô Sim. na China, um brasileiro me vê, hoje em dia, provavelmente, eu sou a maior referência Sim. do Brasil na China, né? Então, isso aí, tipo, eu estar caminhando em qualquer cidade e me parar, não me surpreende tanto. Mas para estar em São Paulo, em outras cidades, isso é um reconhecimento absurdo, assim. Então, todos vocês que tiverem me ver aí, conversa que eu sempre tô aberto. Sou uma pessoa bem aberta, bem Legal. de relacionamento. O que eu acho legal, eu conheci É, você através do canal do YouTube, depois aham, fui pro Instagram e aham. assim vai, né? Isso, Mas eu acho que o seu canal do YouTube é muito. Se eu fosse falar sobre ele, é um aham, simples que funciona. aham. Porque eu não vejo um monte de edição, eu não vejo. É muito simples. Você Cara, liga a câmera, vai falando, vai mostrando, etc. E é, funciona muito bem, né? sim, é porque eu acho que mudou muito essa questão. Tem um cara que eu gosto bastante, que o nome dele é Casey Neistat, ele é um americano e ele que foi um dos caras criadores dessa questão de vlog. E ele faz umas hiper edições, mas no estilo dele, ele tem uma identidade própria. E a Tá. questão do YouTube, eu acho que ou você faz sem edição, ou você faz uma over edição. E as pessoas estão cada vez mais deixando de lado essa edição que é muito. Porque sabe que isso é muito artificial e não é o verdadeiro. Então as Sim. pessoas hoje em dia estão valorizando quem são verdadeiros. Aham. É. Pô, legal. A China se atualiza a cada segundo.
O menino de 2010 para hoje 2026, o que que você nota que você mais aprendeu na China nesses anos? Cara, eu acho que o relacionamento com as pessoas é muito importante. Os chineses levam isso muito a sério. Tem uma palavra em chinês que chama guanxi, que é o relacionamento que você constrói com as pessoas, e isso eles levam a sério. Então, não é tipo, fez um negócio, não. O chinês, ele gosta muito disso. Então, eu acho importantíssimo essa relação que você faz com as pessoas e como isso é construtivo ao período de longo prazo, né? Então, Tá. essa é uma diferença que eu acho que me mudou bastante, e também a questão de aprendizado, né? Eu acho que quando você começa a aprender o mandarim, e sim, você tem que imaginar que eles têm mais de 2.000 caracteres. Então, você tem que memorizar esses 2.000 caracteres. É como se você memorizasse mais que 2.000 caracteres. Como se você memorizasse 2.000 logomarcas de carro. Se eu falar para você agora BMW, você sabe. Se eu falar para Aham. você a Renault, você consegue imaginar aquele leãozinho. Sim, Então, Toyota, etc. Toyota, Honda e assim isso. E vai. o caractere chinês, você tem que memorizar 2.000 caracteres para um Caramba. mínimo para começar a falar legal, assim. Pega E, essa receita, e, isso aí é dica de ouro, hein? e aí, quando eu vejo alguma coisa, eu consigo memorizar de uma maneira muito rápida, Aham. provavelmente pela questão da língua. Então, isso me Tá. ajudou muito, assim, tipo, de pensar rápido e agir rápido e conseguir processar essa informação. Pô, que Essa é legal. algo que eu consegui, que eu sou assim, mudou minha personalidade e do jeito que os chineses trabalham em si. Isso é muito importante também. O chinês é um povo muito trabalhador e eles não trabalham porque realmente cara, eles gostam de trabalhar e eles sabem que aquilo é o que vai sustentar a casa e vai trazer um bem para a vida deles, né? Então, eu tenho também muito essa, por o meu lado empresarial ser construído na China, mesmo que toda parte tenha um pedaço do Brasil, isso mudou muito. Então, hoje, quando eu estou trabalhando, quando eu estou criando, quando eu estou fazendo qualquer tipo de trabalho em si, eu tenho um pouco dessa informação que veio da China por ter aprendido com os chineses trabalhando junto com eles durante muito tempo. Legal. É. A China vive um boom de eletrificados, né, de veículos Uhum. elétricos, mas isso já não vem de hoje, correto ou não? Se você É, pudesse falar isso, sim, que o sim. brasileiro fala, não, mas na China também está estourando. Não, mas isso já vem de um tempo. A China normalmente ela tem um plano, né? Então ela chama o plano quinquenal, que é um plano que eles começam a desenvolver toda a parte de projetos dentro do país. Tá, Então a eletrificação, eu comecei a trabalhar no setor automotivo em 2014. tá. Então eu trabalhei durante muito tempo para multinacionais alemã e aí com isso eu consegui ver a parte de criação de veículos elétricos dentro do país. Então já começou lá para 2010, 2011, 2012 o crescimento, então não é algo, a gente tem que pensar que eles já estão fazendo isso há quase 10 anos, né? Então é um período muito longo. E o legal é que a gente tem que ver que, por exemplo, as bicicletas elétricas. Quando eu cheguei em 2010 na China, eu já tinha minha moto elétrica, eu tinha comprado ela Caramba, por US$ 200 na época. Então, caramba. cara, imaginar que isso em 2010 está falando de um período de 15 anos e já tinha desenvolvimento de tecnologia através de baterias com moto elétricas. Então, Tá. antes disso, existia, provavelmente lá 2005, 2020. Então, é algo que eles já estão desenvolvendo há muito tempo e eles aprenderam muito com o mercado alemão. Então, eles realmente sabem como que o mercado alemão produz esses carros e tudo mais, e hoje eles fazem carros ou eletrificação em geral, assim, num nível absurdo.